3, no verso de número 2, por favor. Lucas, capítulo de número 3, verso de número 2. Eu vou esperar um pouquinho para que vocês encontrem o texto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Amém? Minha Bíblia diz assim, ó. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte oiteiro. E o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a cabeça, que eu quero orar. Pai do céu, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Querido Espírito Santo, põe a Tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa ver. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, quebrantar os nossos corações, para que nós possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa dar para nós essa palavra hoje discernida, interpretada de uma maneira simples, em que todos, Senhor, possamos entender e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente observando o princípio das coisas, aquele que antecedeu Jesus Cristo na pregação do arrependimento, que era João Batista, a gente vê ele trazendo, preparando o caminho de Jesus, mas a gente vê ele trazendo uma situação um pouco estranha, talvez você não saiba, mas todos os prosélitos, para que se tornassem judeus, quando eles se convertiam ao judaísmo, e o prosélito era aquele que não era judeu, e ele se convertia ao judaísmo, ele era batizado com água, todos. E depois desse batismo, eles tinham ali a crença de que eles já estavam limpos. E aí vem João Batista, o profeta, e ele então pregava um novo batismo, que na cabeça dos judeus era um novo batismo sem um propósito real, afinal de contas, quando eles se tornaram judeus, eles já tinham se batizado e, portanto, não precisavam mais, já estavam limpos, né? E isso gerou uma certa confusão na cabeça dos caras. E João Batista veio pregando uma mensagem dura, pregava uma mensagem muito dura sobre o arrependimento de pecados. E ele trazia essa verdade como que esfregava na cara das pessoas uma certa intensidade que os caras não estavam acostumados a ver nem a ouvir. João Batista, ele vinha pregando, e a Bíblia diz no verso 3, percorrendo toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. O batismo, ele foi instituído por Cristo como um meio para que os nossos pecados sejam perdoados.
O batismo é um instituto perpétuo de Deus, dado por Deus, deixado por Deus para nós, homens e mulheres crentes em Cristo, para que ao descermos as águas, ao que sejamos batizados, sejamos então perdoados dos nossos pecados. Essa é a função do batismo. E João Batista começou isso. E ele dizia que o batismo precisava trazer nas nossas vidas obras de arrependimento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que precisava então se demonstrar o arrependimento não através de palavras, mas sim de comportamento. Uma pessoa arrependida de cometer determinada coisa, não comete mais. Se você está arrependido de comer chocolate, você se arrependeu e pediu perdão por ter comido chocolate, você não vai comer chocolate nunca mais. Isso é um arrependimento verdadeiro. Não é uma coisa momentânea de quando somos impactados por uma ação de alguém que nos deixa com vergonha e naquele momento envergonhados, então dissemos, tá bom, desculpa, eu não vou fazer mais. Porém, isso não é de dentro do nosso coração, é só da nossa boca. Isso não é do profundo da nossa alma que está brotando, não é um arrependimento verdadeiro. E João Batista, ele exigia através da sua mensagem, da sua pregação, um arrependimento verdadeiro. Dizendo aos caras que se não houvesse arrependimento, o final deles era o fogo do inferno. Ele traça aqui no decorrer do capítulo de número 3, uma mensagem muito forte. E ele diz assim, o machado está colocado na raiz da árvore, a árvore somos eu e você. E ele disse, se a árvore não produzir frutos dignos de arrependimento, a árvore vai ser cortada e jogada no fogo. É uma bênção com causa. Ele está dizendo que nós precisamos gerar no nosso coração os frutos do arrependimento. E hoje em dia, dificilmente você ouve alguém falando sobre fruto do arrependimento. A maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Mas o que é o fruto do arrependimento? Vou falar do chocolate de novo. Está arrependido de ter comido chocolate? Tô. Então eu te perdoo porque você comeu chocolate. Mas você não vai comer chocolate nunca mais. E não adianta você passar na frente da loja, da Cacau Show, da Cacau Brasil e ficar, meu Deus, que vontade de comer chocolate, mas eu não posso porque... Não. O arrependimento, ele tem que gerar uma repulsa. Ele tem que quebrar a vontade, tirar o desejo, para que ele de fato seja um arrependimento e veja então em você esses frutos nascendo que o arrependimento gerou. A mudança de caráter, a mudança de postura, a mudança de comportamento. Nós precisamos gerar esses frutos no nosso coração. A pregação de João Batista foi uma pregação dura, sim, é verdade. Mas era uma ação necessária para que houvesse de fato uma conversão. Eu fico observando, muitas pessoas têm falado comigo sobre o batismo. E pedem, dizendo, pastor, será que eu posso me batizar de novo? Eu pergunto por quê? Porque quando eu me batizei eu era muito novo e eu não tinha o pleno conhecimento da verdade e eu não sabia nem quem era Jesus. Fui batizado porque meu pai me obrigou. Eu fui batizado por causa das circunstâncias, eu não tinha no meu coração o batismo, mas hoje não. Hoje eu conheço Jesus, hoje eu estou arrependido do meu pecado, hoje eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova criatura, isso é fruto de arrependimento.
E eu sinto que aquele batismo que eu fiz primeiro não valeu. E eu sei que a Bíblia diz que o batismo é um só, mas Jesus não está falando uma vez só, Ele está dizendo um tipo só. Será que eu posso me batizar de novo? Pode. Pode. É melhor 2 do que 1, mais ou menos. Então, gerar esse fruto de arrependimento é ter o entendimento de que você está errado. E que a tua vida precisa ser mudada e transformada. E que quando você tem a consciência disso, você se batiza. Você desce as águas. Nós éramos ensinados de maneira diferente que a gente se batizava quando nascia. A gente aprendeu isso. Eu também fui batizado na igreja católica apostólica romana quando eu nasci. Mas aquele batismo não vale. Porque eu era criança, eu não tinha pecado. De que pecado eu me arrependi se eu não tinha consciência? Por que Jesus se batizou com 30 anos? Para dar um exemplo para nós. Para que através do batismo nós sejamos limpos, lavados, remidos, tenhamos os nossos pecados perdoados. Estejamos agora sim preparados para ter um relacionamento maduro com Deus. Onde nós temos a consciência do pecado, o entendimento do que é errado para que a gente não faça. Gerar frutos dignos de arrependimento é isso. É você ficar triste quando você peca. É você ficar triste. Quando você percebe que você pecou, e às vezes isso acontece. Então gera uma tristeza no teu coração. Você fica com vergonha de Deus. Nós, quando estamos errados, a gente fica com vergonha. Eu me lembro esses dias atrás aí que eu bati o meu carro. Eu fui estacionar e não percebi que tinha um carro mais perto na vaga e raspei, dei uma raspada. Pegou na roda do meu carro e na beirada do para-choque do carro da moça. Eu não vi, quando eu olhei no espelho já tinha pego. Eu parei e a moça veio braba para cima de mim e disse: meu Deus, você está cego. Eu disse: moça, me perdoe. Eu já estou com vergonha o suficiente de ter feito isso. Você não precisa brigar comigo. Com tanta vergonha que eu estou. Que vergonha. Eu falei para ela: me desculpe. Eu estou morrendo de vergonha de ter feito isso. Porque eu não prestei atenção. Eu estava no telefone e eu não prestei atenção. Achei que já tinha passado e não tinha ainda. Então aquele erro que a gente comete gera no nosso coração uma vergonha. Você fica envergonhado porque você está errado. Eu disse para a moça: não se preocupe, eu tenho o seguro do meu carro, eu vou pagar toda a tua despesa. Mas você sabe que o terceiro, né, a pessoa em quem você bate, ele não tem direito a nada, né, a não ser arrumar o carro. Mas a pessoa não tem culpa de você ter batido no carro dela. E ela disse para mim agora: puxa, eu sei que você vai pagar, mas eu não sei como eu vou fazer porque eu uso o meu carro para trabalhar. Eu disse: não se preocupe, eu vou alugar um carro e vou dar o carro para você. Você não vai ficar nem um dia sem carro. Eu vou arcar com o custo, a culpa foi minha. Eu preciso que você me redimir do meu erro com você. Peço que você me perdoe, por favor. Ela deu um sorriso calmo e disse: não, eu te perdoo. Eu falei: todo o prejuízo que você tiver, eu vou pagar. Eu faço questão. Mandei o carro dela para alugar. E quando ela foi alugar alugou o carro no mesmo dia, pegou, levou o carro dela para arrumar. E todos os dias que o carro dela ficou no conserto, ela ficou com o carro alugado. Eu paguei. E não fiz mais que minha obrigação. E depois que ela entregou o carro, eu ainda liguei: moça, o seu carro ficou bom? Ficou, pastor, ficou ótimo. Você continua perdoado? Ela sorriu e falou: claro. Eu falei: eu causei mais algum prejuízo para você que eu possa te pagar? Ela falou: não, muito pelo contrário. Você me deu muito mais do que qualquer outra pessoa me daria. Eu disse: é minha responsabilidade. Esse cuidado com as pessoas, nós deveríamos sempre ter com Jesus, quando nós pecamos.
E somos pegos, às vezes, de surpresa pelo nosso pecado. Porque nem sempre você peca porque você quer. Que o pecado é uma coisa que está tão grudada em nós, grudado na gente. O pecado é uma coisa que está tão emaranhado na nossa mente, na nossa carne, nas nossas células, que às vezes parece que a gente peca até sem querer. É claro que não é sem querer, porque nós temos o livre-arbítrio e fazemos as coisas porque a gente quer. Então o sem querer não existe, mas a gente não teve o dolo, a maldade muitas vezes, ou às vezes até teve. E quando somos pegos por esse sentimento de arrependimento, deveríamos então estar envergonhados. Eu me lembro de Davi, quando pecou, quando se relacionou sexualmente com Betseba, esposa do Urias. E quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou Urias para a guerra para morrer, e Urias morreu. E ele então casou-se com Betseba, porque agora ela era viúva. E ela grávida, ele feliz, porque ele gostava muito dela. E então vem o profeta Natã e conta uma história terrível para ele sobre alguém que tinha uma ovelhinha e no momento do parto a mamãe ovelhinha morreu, a pessoa pegou aquela ovelhinha, criou na mamadeira, dentro de casa, com um bichinho de estimação. E chegou um determinado dia, chegou visita na casa do seu patrão, que era dono da fazenda, onde esse moço morava. O Natã contou essa história para o Davi. E à noite, ele não tinha um bicho cevado, mandou seus empregados ir até a casa do seu empregado, pegou aquela ovelha, que agora estava adulta, matou, serviu para suas visitas. E aqueles que tinham criado a ovelhinha ficaram desesperadas, porque era a única coisa que eles tinham. A Bíblia diz que Davi ficou encolerizado, ficou enlouquecido, bateu na mesa, gritou e disse: quem fez tal coisa precisa morrer. E Natã, então, olhando nos seus olhos, disse: você fez isso, meu rei. Você fez isso. Quando matou Urias, quando tomou dele a sua mulher. E a Bíblia diz que quando Davi percebeu, porque ele não tinha percebido até então, a gravidade daquilo que ele tinha feito. A Bíblia diz que ele se arrependeu, chorou amargamente por aquilo que ele tinha feito. Pediu perdão a Deus. E a Bíblia diz que Deus perdoou ele. Porque o seu arrependimento foi verdadeiro. E permitiu que ele continuasse casado com a moça. Mas quando o seu filho nasceu, ele viveu 7 dias e morreu. Esse foi o preço do pecado. E a gente, observando isso, vê o sofrimento que o pecado gera, muitas vezes na vida da outra pessoa. E é uma coisa que poucos percebem. Porque as pessoas são tão egoístas que olham apenas para o seu próprio umbigo. Para o seu sentimento, para a sua comodidade, para a sua capacidade de recuperação, mas não olham para os outros. A pessoa que foi ofendida, o outro lado, a outra parte, a maioria não faz isso. E a Bíblia aqui está falando para mim e para você que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você precisa compensar a pessoa. Como eu te contei aqui o testemunho da moça em que eu bati no carro. O carro dela só fez uns risquinhos só, não fez nada. Mas era o carro dela, novinho. Tadinho, fiquei com uma dó. Saiu até umas lagriminhas dela. Novinho, tinha 1 mês acho o carro dela. E eu risquei. Se fosse o meu, também ia chorar. Mas o meu já era velho e não riscou. Mas eu fiquei preocupado.
em não gerar nenhum tipo de prejuízo além daquele que eu já havia gerado. Eu fiquei tão constrangido com aquilo, vocês não têm noção. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para a galera, puta, eu bati o carro, que, né, coisa que eu fiz. E todo mundo deu risada, e quando eles viram que eu estava triste de verdade mesmo, e todo mundo se compadeceu, eu falei, não, fique triste, isso acontece. Né? Porque eu estava triste mesmo, entristeceu meu coração aquilo. A gente fazer uma coisa que depois a gente se arrepende. Então a Bíblia, ela está trazendo aqui para mim e para você um ensinamento. Que o arrependimento, ele causa tristeza. O arrependimento não causa alegria. Quando você está arrependido de alguma bobagem que você fez, de alguma coisa errada que você falou, de alguma coisa que você não precisaria ter feito, mas fez. Primeiro precisa haver a consciência do pecado. Segundo, o arrependimento. E somente o arrependimento é que traz o perdão. Então precisa haver esse sentimento no nosso coração. E quando você se sente de fato arrependido, você tem o desejo no teu coração de consertar as coisas, não tem? Se você não tem este sentimento de consertar as coisas, é porque não está gerando no teu coração fruto digno de arrependimento. O fruto digno de arrependimento é esse. É você querer consertar aquilo que está errado. É arrumar aquilo que você estragou. Isso é um sentimento de arrependimento. Não é simplesmente dizer, ah, Jesus, puta, fiz, né, bobagem aí, mas aí tá bom. Agora já foi, não posso fazer nada. Pode sim. Vai lá, repara teu erro, assume. Assuma as consequências daquilo que você fez. Isso é como você está saindo do estacionamento e bater o carro, né? Bate o carro, arranha, fala, não tem ninguém, entra no carro, vai embora. Como assim? Eu me lembro de uma coisa que eu vi no jornal algum tempo atrás, aqui em Santa Catarina. Tinha um dentista que tinha um Porsche Cayenne, novinho. E a frente do consultório dele era muito movimentada, e ele pegava e colocava na Rua dos Fundos, que não tinha movimento nenhum. E um moço com Fiat Uno foi sair, estava meio atribulado, bateu no carro dele. E tinha as câmeras lá, mostrou o moço, colocou a mão na cabeça, meu Deus, ficou desesperado. Procurou de quem que era o carro, ninguém sabia. Ele pegou e escreveu um bilhete, moço, eu sou o fulano de tal, o número do meu telefone é tal, e eu bati no seu carro. Lhe procurei, não achei. Então o senhor, por favor, entre em contato comigo que eu quero pagar o prejuízo, peço que o senhor me perdoe. Quando esse moço dentista, dono de uma clínica bem grande lá em Santa Catarina, chegou no seu carro, encontrou esse bilhete grudado no vidro. Ele foi olhar, viu que o carro dele estava batido, riscado. Ligou para o moço deu o seu endereço e ele foi na casa do moço. E quando chegou, descobriu que era um menino muito humilde, porém muito trabalhador, que estava muito triste, chorou, pediu perdão. Estava numa situação muito difícil, de grana, né? E o moço então do carro, o moço que tinha muita grana, ficou feliz com a honestidade do menino. Que mesmo não tendo condição de pagar, porque, né, o carro é caríssimo, se comprometeu a fazer isso, nem que fosse prestando serviço, de alguma forma para conseguir pagar. E o dono do carro caro disse, não acionou o seguro, que ele tinha. E chamou o moço para trabalhar com ele, porque ele disse que são de pessoas honestas, que todo mundo quer ter perto, que precisa, então deu um emprego para o menino. E o menino estava fazendo vestibular, tinha passado no vestibular, ele pagou toda a faculdade do moço. Deu de presente, passou no jornal isso.
Então uma ação de honestidade do menino trouxe uma bênção extraordinária sobre a vida dele. Só porque ele foi honesto e falou a verdade. E quanta gente que tem deixado de ser abençoado, quanta gente que tem perdido a sua bênção, porque mente, porque tem medo, porque às vezes quer levar vantagem, porque não produz na sua vida os frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos, eu preciso, você precisa demonstrar para esse mundo que nós somos diferentes. E que a gente erra sim, porque nós não estamos acima do bem e do mal. Que nós somos feitos de erros e acertos. Todos nós somos assim. Ninguém é perfeito. Todo mundo pode cometer um erro, um equívoco, uma falha, mas devemos assumir a responsabilidade por isso. Principalmente diante de Deus. Quantas pessoas que sofrem a vida inteira pela falta do perdão, porque não conseguem perdoar a si mesmas em função de coisas que fizeram no passado e sofrem por isso até hoje. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos agora à nossa disposição, diante de nós, o arrependimento para perdão de pecados, e assim podemos então descer as águas do batismo, e nos batizando o nosso pecado será perdoado e esquecido por Deus. Mas isso vai acontecer depois que nós tivermos tomado uma atitude, um comprometimento, estivermos empenhados com Cristo, em Cristo e por Cristo, estejamos com o nosso coração voltados para Jesus, para que possamos agora sim, alcançados por Cristo, pela sua misericórdia, pela sua graça, somos perdoados, irmão. Mas para isso precisamos reconhecer o nosso pecado, assumir a bronca, parar de jogar responsabilidade nas costas dos outros. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas sabe que a culpa não é minha, porque se não tivesse me provocado, se não tivesse acontecido isso, se não fosse aquilo, não, irmão, é nossa responsabilidade, eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade, nós temos responsabilidade diante de Deus, e nós precisamos assumi-la, de uma vez por todas, para que isso saia da nossa vida, para que isso saia de cima das nossas costas, esse peso enorme do remorso. O arrependimento, fruto do arrependimento, ele precisa brotar no nosso coração, ele precisa brotar na nossa alma, ele precisa vir para fora. A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Quando estamos arrependidos, nós temos que ter a coragem de pedir perdão. Nós temos que ter a coragem de assumir o nosso erro. Nós temos que ter a coragem, irmão. A coragem de colocar a nossa cara para fora, mesmo que seja para apanhar. Aí você tem que ter a coragem de assumir o teu erro. Assumir a responsabilidade. Ah, mas o relacionamento não deu certo, mas a minha mulher era no inferno, mas você era uma bênção? Ah, mas o meu marido, mas você era uma bênção? Por que ele foi embora? Por que ela foi embora? A culpa é só dele. Assumir essa responsabilidade. Não é momento mais, nessa altura da nossa vida, de ficar achando que a gente é inocente de tudo. Que a culpa é só dos outros. Nós precisamos entender e aprender que enquanto nós não reconhecermos o nosso erro, vai ser difícil da gente ser perdoado do nosso pecado. Jesus não veio para julgar você, irmão. Ele veio para te salvar. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você tiver a coragem de confessar o teu pecado, você vai se surpreender com a reação de Jesus. Porque ele não é como as pessoas que quando você vai pedir desculpa, ela fala, viu? Eu falei para você que você estava errado, porque eu disse, porque eu falei, porque eu estou falando. As pessoas são assim. E Jesus não é assim. Jesus não é assim. Quando você vai lá e diz, Jesus, me perdoa, porque, puxa, pisei na bola, Jesus, olha a porcaria que eu fiz. Eu estou profundamente arrependido, triste na minha alma, Senhor, porque eu pequei. Por favor, Jesus, me perdoa. Sabe o que ele vai falar?
Jesus vai olhar do lado assim, ó. Vai falar, não tem ninguém te acusando aí? Não, Jesus, só estamos eu e o Senhor aqui. Não, então eu também não vou te acusar, vai e não peque mais. É isso que Jesus vai falar para você. Vá e não peque mais. Agora você já aprendeu. Está perdoado. Eu me lembro uma vez que uma pessoa veio se confessar comigo. Sofria com aquela situação muitos anos. Um dia criou coragem e veio conversar comigo. Pastor, eu preciso conversar com você. Pois não. Quero me confessar, eu tenho um pecado oculto na minha vida. Isso me incomoda faz muitos anos. Eu preciso conversar com o Senhor e contar isso. Tá bom, vamos conversar. E a pessoa então veio, conversou, falou, chorou bastante. Eu fiquei só escutando por muito tempo. Quando essa pessoa terminou, olhou nos meus olhos, com seus olhos cheios de lágrimas. Eu disse, você está arrependido? Estou, pastor. Nossa, tenho carregado esse peso na minha vida há muitos anos. Eu coloquei a mão na testa dela e disse assim, então eu te perdoo em nome de Jesus. Ela ficou me olhando e disse, só isso? Só. A Bíblia diz que se você confessar o teu pecado, você vai ser perdoado. Você quer mais alguma coisa? Além do perdão, Jesus me deu autonomia e autoridade como sacerdote para perdoar pecados. E a Bíblia diz que se eu te perdoar, ligando você aqui na terra, você está perdoado e Deus ligou você lá no céu. E eu estou te perdoando, se você está confessando o teu pecado, está arrependido. Eu te perdoo em nome de Jesus. Vai e não peque mais. E então chorou muito. Eu falei, por que você está chorando ainda? Ela disse, porque se eu soubesse que era tão simples, tinha vindo antes. Estou chorando porque eu demorei tanto, porque eu estava com medo da reação do pastor. Quando eu lhe contasse isso. E eu sei que tem muita gente que vive isso, está aqui conosco. Vive isso. Vive o medo. E o diabo oprime você por causa disso, né? O diabo te oprime. Chantageia a tua mente. Mas eu quero dizer para você que se você está arrependido do teu pecado, se você de fato está produzindo no teu coração frutos dignos de arrependimento, se você confessar o teu pecado e o deixar, você está perdoado em nome de Jesus. Confessar ele e abandonar. Sair dele. Deus te perdoa e você está limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da 60ª, da 70ª. A Bíblia diz que toda vez que você pecar e se arrepender verdadeiramente, Jesus vai te perdoar. Não existe um número, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, para que nós não sejamos mais oprimidos pelo diabo, pisoteado muitas vezes pelas pessoas em função de uma dor, de uma coisa que está guardada no nosso coração. Não, chega, hoje é dia de você se libertar disso. Hoje é dia de você confessar o teu pecado a Cristo e o Senhor Jesus vai te perdoar. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho do lado da tua cama e diz, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Eu atirei uma pedra lá na janela da vizinha, a janela quebrou e a vizinha xingou o fulano lá achando que foi ele, mas não foi ele, fui eu estou aqui arrependido. Te peço, me perdoa, Senhor, porque eu pequei. E o Senhor vai te dizer, você está perdoado. Não quebre mais a janela da vizinha. Acabou. Abandone hoje o pecado, deixe o teu coração gerar frutos dignos do arrependimento. É simples assim. Tem muita gente que acha que é complicado, mas não é, simples assim. Se arrependeu mesmo? Está arrependido?
Então peça perdão. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhinhos, por favor. Inclina a sua cabeça. Que eu quero orar por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, hoje a tua igreja reunida diante do Senhor. E muitos estão hoje confessando o seu pecado. E aqueles que estão, Senhor, confessando o seu pecado e o deixando hoje, eu quero perdoá-los em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha apagar os seus pecados e lançá-los no mar do esquecimento, para que nunca mais nem o Senhor e nem Ele lembre-se disso. Meu Deus, que essa noite seja uma noite de perdão, seja uma noite, Senhor, de alegria e não mais de tristeza, alegria de um coração leve, alegria, meu Deus, de um coração feliz. Que todo fardo, Senhor, que essas pessoas têm carregado durante a sua vida, seja lançado por terra hoje em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe-os pelos seus pecados. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diz comigo, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, sente-se por favor. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se trouxeram, dá um sinalzinho aí, que os nossos obreiros vão estar distribuindo os envelopinhos para vocês. Você que está em casa, a gente vai colocar aí o número do Pix, da conta, se você quiser também enviar aí a tua oferta, teu dízimo, fique à vontade. Já está aí à disposição, tá? De quem quiser fazer, tá legal? Não esqueçam que hoje às 22 horas a gente tem uma live aí, né? Lá no canal Questione-se, vai ser bem legal aí, se você quiser, vamos falar um pouco sobre política, com o Renato Barros, vai ser bem bacana, quem quiser pode participar ainda, né? Essa semana o pastor está só couro e bico, né? Mas nós vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Semana que vem nós descansamos, né? A gente descansa. Estamos trabalhando aí. Feche os teus olhinhos, incline a sua cabeça que eu vou orar por vocês. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida dos teus filhos e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que têm semeado na tua igreja diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, trazer aí as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque-se em pé, por favor. Feche os seus olhinhos. Você que está em casa, feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar hoje, Senhor, toda a igreja que está aqui reunida e quero abençoá-la em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor alcance, Senhor, os enfermos nessa noite, para que eles sejam curados. Meu Deus, não apenas os enfermos na sua alma,
Mas aqueles que estão com o seu corpo enfermado, Deus, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Eu quero repreender, Senhor, todo mal contra a vida do meu povo, que venha ser quebrado, desmanchado, lançado por terra todo o laço do diabo, toda a ação, toda a opressão do inimigo, em nome de Jesus, seja quebrada, lançada por terra, na autoridade, no poder do teu santo nome. Eu peço, Deus, que o Senhor venha abençoar a igreja, cada um dos irmãos, aonde quer que eles estejam, que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa, tudo que eles têm, tudo que eles fazem, Deus, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E o Senhor possa quebrar todo o jugo do diabo, toda a ação de Satanás contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa, Senhor, a tua igreja no poder e na autoridade do teu santo nome. É assim, Deus, que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, você que está em casa também. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que cada mãozinha dessa aberta possa receber em casa a paz. O Senhor coloque nessas mãos uma unção de paz, Senhor. Que o Senhor possa trazer de novo a paz no coração do teu povo, a tranquilidade, a esperança, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.